Todos nós sabemos quem é Zlatan Ibrahimović, um dos melhores jogadores da nossa geração. Ibra sempre foi um jogador polêmico e cheio de si. Virou folclore dentro do futebol pela sua personalidade forte e seus famosos destemperos. Ibra também é conhecido por ser um jogador de temperamento forte e não abaixar a cabeça pra ninguém, jogadores e técnicos. Quantas vezes vimos cenas de Zlatan se acotovelando com adversários e impondo sua presença ao seu modo contra os rivais. Nem técnicos, principalmente Pep Guardiola, escaparam de um embate contra o sueco. Famoso por suas frases de efeito, Ibra sempre deixou claro seu desprezo pelo técnico espanhol em sua época de Barcelona. Guardiola comprou uma Ferrari e a usava para dar voltas no campo. Se era isso que ele queria, deveria ter comprado um Fiat. Mas uma história da vida de Zlatan Ibrahimović chamou a atenção recentemente, quando o atacante Alexandre Pato, do São Paulo, ao participar do programa Resenha da ESPN Brasil, falou sobre um caso que aconteceu com o atacante sueco na época em que ambos estavam no Milan, em 2010. O caso do único jogador que botou medo em Zlatan em toda a sua carreira. Ibra era um ídolo e principal jogador do Milan no elenco naquele período. E sempre foi conhecido por ser de difícil convivência em campo, pois sempre estava com os nervos à flor da pele. Mesmo nos treinamentos, ele exigia ao máximo de si e dos companheiros. Durante um desses treinamentos, Pato disse que em um lance casual houve um choque entre Ibrahimović e o zagueiro Oguchi Onyevo, dos Estados Unidos. Onyevo era só mais um dentro daquele elenco. O zagueiro quase não jogava pelo clube. Mesmo após chegar ao Milan, depois de uma boa passagem pelo futebol belga, com mais de 100 partidas pelo Standard Liège. O fato é que Onyevo era mais um naquele elenco. Mas não era qualquer coisa, pois é um jogador de 1,96 m de altura e com 95 kg. Como diz os outros, um armário de tão grande. Na dividida entre os dois, Ibra acabou levando a pior no lance. Onyevo percebeu a entrada dura, se desculpou e então o treino seguiu adiante. Mas, na jogada seguinte, Zlatan aplicou uma tesoura por trás no zagueiro, que se levantou e foi tomar satisfações. Zlatan agarrou Onyevo pela gola da camisa e então, como conta Alexandre Pato, Onyevo aplicou um golpe de judô em Ibrahimović, que é faixa preta de taekwondo, diga-se de passagem. Com o golpe, derrubou o sueco e o dominou completamente, aplicando um mata-leão. Pronto para disparar um soco, mas inexplicavelmente, Onyevo, ao preparar aquele soco, com o Ibra já dominado, respirou fundo, largou um atacante e saiu de campo. Ibrahimović, segundo Pato, ficou com medo do zagueiro dos Estados Unidos a partir daquele momento em diante no clube. Mas há uma outra versão dessa história, contada pelo próprio Zlatan, durante uma entrevista que deu para a ESPN dos Estados Unidos no final de 2019, quando ainda era jogador do Los Angeles Galaxy. Ibra confirmou a história, que também contou em sua biografia lançada há poucos anos. Ele narra o lance de outra maneira, de uma outra perspectiva. De que Onyevo foi o maior e mais forte cara que ele já se envolveu em uma confusão. No lance, segundo Ibra, o choque inicial realmente aconteceu e que ele se vingou na jogada seguinte. Que Onyevo foi realmente tomar satisfações e que partiu para cima do zagueiro. Quando a briga estava realmente começando a acontecer, Zlatan agarrou o zagueiro pela gola da camisa e então Onyevo começou a chorar e orar para Deus. Então Ibra ficou ainda mais enfurecido e preparou o soco. Foi então que a turma do Deixa Disso se amontoou em cima de Ibra para segurá-lo e ele não bater em Onyevo. Com a confusão na hora, segundo Ibra, ele acabou quebrando 3 costelas, mas que não disse nada no momento para que isso não ficasse feio para o seu lado no elenco. O que acontece no campo, fica no campo, cravou Ibrahimović. Mas o fato é, o treino em que tudo isso aconteceu ocorreu no dia 5 de novembro de 2010, 2 dias antes de uma partida do Milan contra o Bari, fora de casa. Ibrahimović entrou em campo naquela partida e jogou os 90 minutos. Onyevo nem no banco estava. Mas fica a dúvida, como um jogador com 3 costelas quebradas disputa um jogo inteiro 2 dias depois? O fato é que após a confusão, Ibrahimović sempre evitou qualquer contato com Oguchi Onyevo, dentro do Milan. O zagueiro que sequer entrava em campo foi emprestado em seguida ao Twente da Holanda, um mês depois. E 6 meses depois, acabou negociado com o Sporting de Portugal, e nunca mais voltou a Milão. No programa Resenha, Pato disse que Ibra tinha medo de Onyevo após a confusão e que evitava se encontrar com ele no clube. Ibrahimović seguiu no Milan por mais uma temporada,
se consolidou como ídolo do clube e depois acabou negociado com o Paris Saint-Germain. E hoje veste a camisa do Milan novamente, aos 38 anos. O Guccionievo tem 37 anos, é um jogador aposentado e trabalha na direção do Orlando City, clube da Major League Soccer, e nunca comentou o caso publicamente.